Então vamos lá, vamos trabalhar que já tem bastante gente aqui na sala. Vamos falar de dicas práticas. O fundamental é entender o seguinte: nós sabemos que a razão da loja existir é vender e que força de vontade não paga conta. Então é estratégico a gente ter em mente que nós precisamos de capacitação, nós precisamos de uma série de coisas, né? A gente sabe que a loja depende de... Não adianta você ter uma loja bonita, bacana, se o teu estoque está errado, se você está precificando errado, se a cobertura não está legal. O que é cobertura? Muita gente não entende isso. Esses são pré-requisitos, viu? Como é importante esse conhecimento prévio. E é uma falha de muitos empreendedores. Empreender é uma alternativa de crescimento, de libertação financeira. Eu digo sempre o seguinte: quem distribui renda é um empreendedor, não é? E quando você prospera, você distribui riqueza, você contrata colaboradores, você paga salário, você compra de fornecedores, você movimenta uma transportadora, não é? Quando você paga salário, o teu colaborador, o teu funcionário vai consumir e vai movimentar essa cadeia. Então, o sucesso do empreendedor é uma cadeia de sucessos. Então, quando a gente prospera, não é uma coisa individual, sabe? Sol Lessa está me dizendo: gostaria muito de convidar para vir à minha loja. Que legal! Vamos junto, me chama que eu vou. Né? Mas vamos lá. Então, como eu estava dizendo, como é importante essa prosperidade. E muita gente não tem noção, sabe? Até olha de maneira como se fosse um egoísmo, como se fosse só olhar para o próprio umbigo, uma coisa, egoísta mesmo, né? E na verdade não é. O empreendedor, quando prospera, distribui riqueza, não é? Movimenta a cadeia produtiva. A indústria pode ser a melhor indústria do mundo. Você pega aí as grandes companhias internacionais que contratam você pega uma Nike, por exemplo, né? Contrata atletas a troco de muitos milhões de dólares, campanhas internacionais, enfim. Mas esse produto, no final das contas, quem vai colocar na mão do consumidor é um vendedor, é uma vendedora, não é? É o varejo ali na ponta que vai garantir a existência da indústria. Não é viável uma indústria ela trabalhar toda a distribuição, toda a cadeia de distribuição, não é viável. Não é? Porque a indústria está focada no desenvolvimento de produto, em tecnologia, em produtividade, em ter competitividade de preço, né? Novos materiais, tendências, equipamentos. Ou seja, ela tem toda uma visão de processos industriais. Então não é viável a indústria estar em cada cidade, em cada bairro, chegando no consumidor final. Para isso ela precisa do varejo. Não é? Então o sucesso do varejo garante também o sucesso da indústria. Percebe? Então é isso que eu costumo dizer. Às vezes a gente não tem noção do impacto que é a nossa atividade, especialmente os nossos colaboradores. Então é muito importante até para o engajamento. Porque a gente sabe que indo para a questão prática, não, como eu comecei dizendo, boa vontade não paga conta, só esforço não paga conta. Então é preciso conhecimento técnico, é preciso desenvolver habilidades, é preciso ter uma boa loja, é preciso ter produto, é preciso ter preço competitivo, não necessariamente o mais barato, mas você ter preço de mercado, você precisa ter plano de pagamento, precisa fazer gestão. Muito empresário, muita empresária, por não ter noção de gestão financeira, fluxo de caixa, despesas fixas e variáveis, acaba não forçando muito a venda à vista e derruba ticket médio. E a gente sabe que produtividade de varejo é ticket, não é? Se eu faço 10 vendas de R$100, eu vou vender R$1.000. Se eu consigo, por conta de capacitação, de um plano de pagamento mais agressivo, eu consigo melhorar os indicadores do varejo, ticket médio, o valor PA, né, peças por venda que eu fecho, o valor médio da venda fechada, do item fechado. Não é? Ou seja, eu consigo colocar mais itens na venda, consigo colocar itens mais caros, trabalho a minha equipe, o meu time para que eu consiga fazer isso. Evidentemente, eu vou escalar minha produtividade. E produtividade no varejo significa redução de despesas fixas.
Muita gente não entende isso que eu estou dizendo aqui. Não é? É por isso que, inclusive, a proposta da nossa plataforma é exatamente essa, é ser um ecossistema para o lojista, para o varejo, pequeno, médio, grande. A gente atende grandes redes também, não é? Que precisam investir. Não é porque, eu costumo dizer assim, o que muda a quantidade de pessoas, basicamente, mas as atividades são as mesmas. Você pega uma pequena loja, tem departamento de compras, departamento de vendas, tem a retaguarda financeira, contas a receber, contas a pagar, folha de pagamento, RH, precisa contratar, fazer folha, etc, etc. Não é verdade? Não importa se você tem uma loja, uma pequena loja, ou se você tem uma rede com 100 lojas. Não é? A diferença é que numa pequena loja, se você é um pequeno lojista, você tem que saber comprar, saber vender, saber atender, saber de layout, saber fazer vitrine. É pior, é mais pesado. Uma empresa maior, ela departamentaliza, né? O comprador, uma grande empresa, como a gente atende, grandes redes também, dentro do departamento de compras você tem a segmentação. Aí esse aqui só compra infantil, esse aqui só compra masculino, esse aqui só compra feminino, aí esse aqui é o comprador de calçados. Percebe o que eu estou dizendo? Né? E quando você vai para uma pequena loja, tem que caber tudo dentro da cabeça. Tem que saber comprar, saber vender, saber precificar, não é? Saber capacitar meu time e assim por diante. Percebe como a coisa é por aí? E não não cai do céu isso, não vem pronto. A gente precisa se capacitar. Por que eu estou fazendo toda essa introdução? Porque esse é o caminho das pedras. Não é? Então, dicas práticas que a gente precisa trazer. Eu preciso conhecer técnicas de vendas, eu preciso conhecer os produtos que eu trabalho e eu preciso conhecer a loja. São 3 fundamentos basilares que o meu time... Ah, Armelino, eu só tenho uma vendedora na minha loja, eu só tenho... Não importa, tem que conhecer isso. Percebe? Por quê? Para eu entrar no processo da venda, a venda é um processo, né, onde ela tem etapas. Né, abertura da venda, e aí você inicia um processo de sondagem, eu preciso identificar aquilo que o cliente está procurando e por que está procurando. Né? Isso não é normal. Os clientes, eles não falam o que eles estão pensando, eles falam o que eles estão querendo. Então o cliente chega na loja, eu queria dar uma olhada em calça jeans, eu queria dar uma olhada em blusa, eu queria ver tênis. Percebe? Agora, o que esse cliente valoriza? Não é? O que está na mente desse cliente? Como é que ele utiliza? Percebe o que eu estou dizendo? Isso é sondagem. Isso não é automático. Então, eu preciso ter esse domínio. Não é? E treinamento é um exercício permanente e a gente se boicota. Se você traz isso para a loja, para o próprio lojista, quantos não investem em ponto, investem em mercadoria, às vezes está ali a história de uma vida, de uma família, né? Então é importante a gente reservar esse tempo, trabalhar com o nosso time, né? Vamos trabalhar, como eu falo, a loja são os 3 T's, tráfego, taxa de conversão e ticket médio. Tráfego, taxa de conversão e ticket médio. Não adianta eu ter uma loja legal, bacana, etc. e tal, se eu não tenho cliente na minha loja. Eu preciso medir como é que está o meu cliente dentro da loja e a minha conversão. Isso é o beabá, começa por aí. Hermelino, como é que eu faço? Isso não justifica. Eu vou colocar aqui o meu site, como sempre, falandodeloja.com.br. No meu site, é só entrar lá no meu site que você tem, entra aqui, falandodeloja.com.br, você tem sistema de controle de tráfego e na minha plataforma EAD você tem curso inteiramente 100% gratuito, tá? Não justifica você não ter, 100% grátis. Então você tem, deixa eu fixar aqui, que não fixou o comentário, pronto. Você tem o sistema de controle de tráfego, quantos clientes entraram na sua loja? É a pergunta que eu sempre costumo fazer, começa por aí, né? Quantas vendas você perdeu hoje? Quantas você fez? Eu sei, é só tirar um relatório e você vê lá. Mas eu quero saber quantas você perdeu. Segunda informação que é estratégica, eu preciso. Por que você perdeu? Né? Porque se eu descubro por que você está perdendo venda, é por preço? É o cliente só olhando? Não tinha mercadoria que o cliente procurou? O que é que você precisa? O Anderson Nunes está dizendo aqui, já entrei lá. Né? Então é isso, você tem o sistema de controle de tráfego, o dia que vocês descobrirem, eu tenho mais ou menos uns 6 mil lojistas que utilizam, mas o dia que assim, a maioria entender o poder dessa ferramenta,
Nossa, isso é transformador. Eu tenho um histórico de lojas que a gente acompanha, que multiplica o faturamento exatamente porque descobre, primeiro, se precisa fazer marketing, porque às vezes não é treinar o vendedor somente, o cliente não está entrando, então você precisa trabalhar. O que fazer? Né? E aí vem as dicas. Quem não, eu comentei isso na live passada, eu vou repassar aqui rapidamente. Mexe na loja, né? Porque loja parada não entra ninguém, é igual restaurante. Você passa na frente de um restaurante, está vazio, você não entra. Você não vai sentar numa mesa ali no meio do restaurante, só você. Percebe o que eu estou dizendo? É ruim, é desagradável. Tanto que restaurante novo, o pessoal paga para botar gente lá, para dar movimento, para atrair pessoas. Então, como é que você pode fazer na loja? Mexe na loja, mexe. Ah, tá parado o movimento, derruba uma seção, começa a dobrar, começa a refazer, sabe? A loja não pode estar parada e nem tudo arrumadinho. Por incrível que pareça, tudo muito parado, muito arrumado, tudo muito no lugar, isso não atrai o cliente não entra, percebe? Quando tem movimento, quando tem uma muvuca na loja, você passa na frente, você olha, opa, está acontecendo alguma coisa aí, deve ter alguma promoção, deve ter alguma coisa legal, percebe? Isso puxa cliente para dentro. Segundo, trabalha a vitrine tem que ser bem trabalhada, não pode ser vitrine de preguiçoso, né? Ela bota um item aqui, não, contextualiza. Vitrine, primeiro, não é botar teu estoque na vitrine. Então, vitrine é 8 ou 80, né, que a gente vê muito por aí. Ou ela é muito pelada, muito conceitual. Veja bem, vitrine e conceito é para grife, é para marca, sabe? Não é para pequena loja. A pequena loja é demonstrar ali, quando eu passo, vocês têm ideia quanto tempo é um cliente passando na frente da tua loja? Segundos, 3 a 5 segundos em média. A gente mede isso em shopping, né? A gente fica ali e vê quanto tempo é o cliente. E olha que shopping põe piso liso, né? A escada de subir aqui, a de descer do outro lado. Para quê? Para que o cliente circule, né? Climatiza de tal maneira que a pessoa perde noção do tempo, se é dia, se é de noite, quanto tempo que ela está ali no shopping, se está quente, se está frio, etc. e tal. Né? Para quê? Para o cliente perder noção de tempo. Põe a escada de subir aqui e a de descer do outro lado, para o cliente caminhar mais, passar mais na frente das lojas. E põe piso liso, para quê? Para o cliente andar mais devagar. Né? Então, não sei se vocês conhecem essas estratégias, mas se faz isso para quê? Para que você tenha mais tempo o cliente na porta da sua loja. Mas ainda assim, são segundos. E se você está na rua, às vezes a pessoa está passando batida, porque um shopping é um local de compras. Né? A maioria das pessoas que vai... Tem, é claro, aquele... O pessoal vai matar tempo, vai passear, etc e tal. Mas uma boa parte das pessoas que estão no shopping tem potencial de compra, está pensando em comprar alguma coisa, não é verdade? Então, como é importante a gente ter essa noção. Então, você precisa ter gancho ali para atrair. O que é atração? Todo mundo gosta de ganhar, todo mundo gosta de novidade. Né? Então, o que você pode colocar ali? Qual é o teu ponto focal? Então, se o cliente, eu vou fazer uma pergunta, seu cliente, ele anda mais da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Percebe a pergunta? Por quê? Porque isso aí vai definir o teu ponto focal. Se o cliente vem, quando ele vem daqui para cá, que ele olha para a tua loja, onde é o primeiro lugar que ele vai olhar? Coloca ali a tua melhor oferta. Percebe um destaque, a iluminação de tal maneira que vai chamar a atenção. Por quê? Vai chamar a atenção, a pessoa vai olhar, ela vai se interessar em saber o que mais que você tem. Então você dá uma ideia do que você tem na loja. Então, trabalhar vitrine, trabalhar VM de tal maneira, coloque uma dica matadora para vocês. Anota aí. Coloque etiqueta de preço destacando o valor da parcela, não do produto. Você tem lá uma calça de 299, põe lá R$ 29,90 10 vezes. Aí embaixo, porque a lei, inclusive, é uma questão legal, aí você coloca valor total, 299. Mas destaca, R$ 29,90, fica ridículo o preço. E aí o cliente olha e fala assim, poxa vida, calça linda essa aqui, sabe, só, olha, 10 de 200, sabe, de 29. O cliente não pensa em 299, ele pensa em 29. Então, a de 150, ele pensa em 10 de 15. Destaca o valor da parcela, não é? Põe os complementos para que o cliente entenda, não é? Trabalhe a equipe para saber, plano de pagamento faz um diferencial poderoso dentro da loja. Não é? Se você treina a sua vendedora, o seu vendedor a falar valor, pegar a calculadora na mão, sempre trabalhar plano de pagamento, não é? Não ficar limitando o cliente, trazer as opções.
Vou dar um exemplo prático, né? Você está trabalhando um cliente aqui, aí o cliente, você está fazendo uma venda. Uma das melhores maneiras de você melhorar ticket é o quê? Complementar, colocar mais itens, melhorar o PA. Como é que você faz isso? Dando a sugestão e acrescentando o valor da parcela. Exemplo, eu estou te vendendo uma calça jeans aqui, você está na minha loja, tal, entrou, provou, legal. Cara, olha, essa outra aqui para você, né, completar seu guarda-roupa, você levando mais essa aqui, cara, aumenta 25 na parcela. Quando eu digo aumenta 25 na parcela, o que eu estou dizendo para esse cliente? Eu estou mostrando que ele pode levar. Na verdade, é 250, mas eu parcelo em 10 vezes no meu cartão na loja. Percebe? Eu tenho essa possibilidade. Ou então eu tenho um crediário, eu tenho um plano aqui. E eu dou para ele. Então eu digo, olha, você leva mais essa? Aumenta 25. Olha, com mais esse óculos de sol que eu vi que você gostou, vai ficar muito legal. Prova aqui. Olha, vou ver aqui. E aí faz. Percebe? Faz o somatório e divide no seu plano máximo, ainda que o cliente não peça. Por quê? Porque o cliente tem dois momentos. Tem um momento quando ele está ali olhando, está inseguro, será que eu levo? Será que... Percebe? Mas se você souber trabalhar, apresentar, então tem todo... E eu já vou retornar para ver, né, a abordagem, a abertura, a sondagem, que tipo de perguntas que a gente faz, etc. e tal. Mas ali, quando você está demonstrando o produto, que você trabalha dessa maneira, né? Que você simula o plano de pagamento e coloca, como eu estava dizendo, o cliente tem dois mindset, ele tem dois momentos. Quando ele está olhando, ele está aceitando, poxa, isso aqui está legal, nossa, mas vai ficar muito. Não é verdade? Não, aí você fala, não, olha, se você levar mais isso aqui também, olha, eu vi que você gostou, olha, se você fosse levar tudo, tira a pressão da venda. A maioria dos vendedores e das vendedoras fazem o contrário, põe pressão. Não é colocar pressão, é tirar a pressão. É como eu costumo dizer, se você pegar alguém e puxar a pessoa para o seu lado, ela vai fazer força para o sentido contrário, ela vai tentar se libertar de você. Se você empurra, se você solta, a pessoa vem. É assim que funciona. Então é o contrário, é saber trabalhar, é autoconfiança, né? É mostrar para você, olha... Você pode levar, e veja bem, se você fosse levar, eu vi que você gostou, aí você faz um somatório, soma e divide pelo teu plano máximo. Não pergunta se o cliente quer parcelar, como é que é. Não, divide pelo plano máximo. Olha, se você fosse levar, eu vi que você gostou dessa, olha, só para você ter uma ideia, fica 10 de 25. Não fica 250, não fica 300, não fica 500. Percebe o que eu estou dizendo? Então você trabalha e aí o cliente vai dizer, mas só, né? Ou então ele vai dizer assim, não, eu não vou parcelar. Não, tudo bem, só para você saber, só para você ter uma ideia e tal. Sabe o que o cliente vai fazer? Ele vai pensar assim, quer saber? Eu vou levar. Porque facilita. Quando você divide, quando você facilita, percebe? Então o cliente percebe que ele pode comprar. Agora, anota aí o que eu estou falando para depois vocês me cobrarem. Quando esse cliente chega no caixa, de cada 10 que vocês trabalham dessa maneira, né, você vai ver que a sua taxa de conversão sobe muito, porque o cliente percebe a possibilidade, ainda que não leve os complementares, só aquela peça que... Né, porque você somou 2, 3 itens, somou tudo e dividiu no seu plano máximo e apresenta para o cliente a possibilidade. Olha, eu posso fazer para você... Né? 6 de tanto, 8 de tanto, 10 de tanto. Divide isso e mostra para o cliente a possibilidade. Treina as vendedoras, os vendedores a fazerem assim, né? A trabalhar com a calculadora, sabe? Tira a pressão, não fala para o cliente levar, não, só para você saber, olha, para você ter uma ideia, e aí você trabalha. Então, dessa maneira, o que você vai fazer? Você cria a possibilidade de subir o PA e subir o ticket, subir o valor médio do item vendido, porque os clientes percebem, primeiro, fazendo um parênteses aqui, cliente gosta de item caro, cliente não gosta de produto promocional. Eu brinco muito, a pessoa quando ela compra um tênis mais de R$1.000, ela bota o pé em cima da mesa, ela compra aquele baratinho da promoção, ela esconde, né? Tá lá embaixo da cadeira, não vai mostrar o pé, não é assim? Então, as pessoas são assim, as pessoas têm orgulho, prazer em comprar coisas mais caras, elas têm uma recompensa muito grande, um prazer muito grande, quando você compra uma coisa legal, uma coisa de grife, uma coisa de marca, uma coisa que, né, que vai te elevar a autoestima. Os clientes gostam, né? Então, você possibilita isso.
quando você trabalha dessa maneira. Então, essa é uma estratégia poderosíssima para se trabalhar, tirando a pressão da venda, apresentando para o cliente o produto, destacando, né, os diferenciais, etc. e tal. Pega, fala, olha, se você fosse levar, por exemplo, e aí você parcela e divide no plano mais alongado que você tem. Como eu estava dizendo, sabe o que esse cliente vai fazer? Quando chega no caixa, é desse jeito, eu vou simular aqui. Né? O cliente chega no caixa, ele faz assim, quanto é que dá? Aí você soma lá, deu R$ 800. Só que o que você vai falar? Você pode fazer em 10 de 80, para estimular esse cliente a levar. Né? Sabe o que ele vai falar? Não, quanto é que fica em 4? É assim que funciona. Por quê? Porque quando vai passar o cartão, ou vai fazer o crediário, o cliente pensa assim, eu não vou passar o ano todo pagando isso. Percebe? Quando ele vai pagar, a chave muda e o cliente tende a fazer num plano mais curto. É assim que funciona. Eu tenho muita experiência, canso de ver isso dentro de loja. Então, o que vai acontecer? Na prática, o cliente, quando está decidindo, o plano funciona muito na mente do cliente, ele percebe a possibilidade, ele olha para os itens mais caros e vê que dá para levar, ele olha para os complementos e fala, puxa vida, acho que vai dar e tal. Quando chega no caixa, o cliente muda a chave, aí ele vai pensar, ele vai fazer conta. Sai o emocional, reduz o emocional e entra o racional. Apesar, a decisão de compra é emocional. Eu pergunto assim, quantos pares de sapato você precisa ter? Quantos pés você tem e quantos pares de sapato você tem? Não é? Quantas bolsas uma mulher tem? Quantas camisas a gente tem no guarda-roupa? Quantas eu preciso? Percebe? A necessidade é emocional, ela não é racional. Se você racionalizar, 2 pares de sapato está resolvido a minha vida, né? Um aqui, outro descansando e tal, ou um social, um esportivo, mas a gente abre lá o armário, né? O guarda-roupa, você tem lá o que você tem de coisa que a gente tem que não cabe mais, fala, nossa, estou precisando de camisa, nossa, estou precisando de calça, estou precisando de sapato. Abre lá, tem 4 pares de tênis, estou precisando de tênis. Não é assim? As pessoas são assim. Então a compra é emocional, a decisão de compra ela é muito emocional. Então tem que trabalhar dessa maneira, é isso que isso faz a diferença. Agora, para fazer isso, você tem que, primeiro, você tem que treinar, você tem que ter um plano de pagamento adequado na sua loja. Tem muita gente que tem medo de trabalhar plano de pagamento, fica olhando só o fluxo de caixa. A pior venda que você faz é a venda à vista. Eu não vou entrar nessa seara hoje, porque o tema do nosso... Antonella está dizendo aqui, lembrando da minha vendedora top, Dani Souza. Que legal, Antonella, que legal. Dizendo aqui para vocês, eu não vou entrar nessa seara hoje porque é uma outra, né? Aliás, quem quiser se aprofundar, entra no meu canal do YouTube, o Papo com Lojista, né? A playlist Papo com Lojista, #60, tá? O número 60, onde eu falo... como que é escalar venda, reduzindo despesa, né? Então, para você equilibrar fluxo de caixa, porque a grande preocupação do lojista é, Hermelino, eu vou vender e aí eu começo a parcelar muito, eu vou arrebentar meu caixa, porque eu boto a mercadoria para fora, eu tenho que repor a mercadoria, eu tenho que pagar salário, aluguel, tem as despesas da loja, como é que eu faço? Né? Então, essa é a dor. E aí acaba fazendo o quê? Diz desse jeito para os vendedores, assim, olha, para não perder a venda, você divide, né? Quando você faz isso, o que você está colocando na mente da sua vendedora, do seu vendedor? Né? Você está dizendo para ele assim, é à vista, tá? Eu não quero que venda a prazo. E aí o que você faz? Você derruba a sua venda. Quando você derruba a sua venda, existe uma coisa chamada despesa de existir. O que é despesa de existir? Despesa de existir são as despesas fixas, aquelas que elas ocorrem independentemente da venda. Se você fechar a loja o mês inteiro para reformar, eu vou viajar, vou fechar a loja, vou ficar com a loja, né? Estou exagerando aqui só para dar a real dimensão do que é despesa fixa. Você tem uma série de despesas que você tem que pagar. Você tem que pagar o aluguel. O dono do prédio não quer saber se você vendeu muito, vendeu pouco. Ele quer receber o aluguel. Não é? Você tem que pagar a conta de energia, você tem que pagar a mensalidade do seu contador, você tem que pagar a internet, você tem que pagar o salário fixo, o piso da galera. Não é? Então, você tem uma série de despesas que elas existem independentemente do teu volume de vendas.
Essas despesas nós chamamos de despesas fixas. Então, quando você alavanca faturamento, só que veja bem, né? Eu vou dar só a introdução. Quem quiser se aprofundar, entra no meu canal do YouTube e veja lá o Papo com Logista. Tem vários lá, mas os 60 eu mostro planilha, eu mostro bem o que é isso, né? Como que você dá equilíbrio para fluxo de caixa e você puxa a venda, né? Colocando mais itens e aí você consegue monitorar melhor os indicadores de venda. Quais são os principais indicadores? Tráfego, taxa de conversão, quantos clientes atendeu, dos que atendeu, quantos comprou. Ah, Armelino, eu não tenho como controlar isso. Não tem porque não quer. Entra aqui, ó, falando de loja.com.br e eu dou o sistema e o curso de graça, de graça. Por que eu dou? Tem muita gente que pergunta para mim, né? Hermelino, é de graça? Você não cobra nada? Não cobro nada, é zero. Tem 2 cursos gratuitos na minha plataforma. Tem uma análise de indicadores e cenários, que ele tem um grau já mais avançado, não é introdutório, né? Então é para quem já tem mais uma formação mais avançada. E eu tenho o sistema de controle de tráfego com um curso. É o tutorial, como cadastrar vendedor, cadastrar loja, como fazer os lançamentos, como registrar, coletar os dados, lançar no sistema, tirar o relatório e ainda como interpretar o relatório. Só com essa ferramenta eu assino qualquer papel, você melhora os seus resultados. Porque isso é diagnóstico. Você vai descobrir por que você está perdendo venda, quantas vendas você está perdendo por dia, se está precisando trabalhar marketing. Às vezes, na maioria das vezes, não é marketing, é conversão, né? E no dia que não tem ninguém para vender, faz o quê? Pelo amor de Deus. Tá, eu vou te falar já agora, Ismênia. Ateliê de Dedé Biscuit. Queria que um dia você falasse sobre lojas em marketplaces, que são como shopping virtuais. Veja bem, marketplace, eu não vou falar hoje porque é uma live inteira, mas eu vou até anotar aqui para a gente falar sobre marketplace. Quanto mais você vende, por exemplo, eu comprei um sapato no Mercado Livre. Qual foi a loja que me vendeu? Cara, não lembro. Comprei na Dafit. Essa jaqueta aqui eu comprei na Dafit. Qual foi a loja que te forneceu? Cara, não lembro. Eu lembro que foi na Dafit. Percebe o que eu estou dizendo? Eu comprei esse aqui no Magazine Luiza. Qual foi a loja no Marketplace? Não lembro. Entendeu? Só para dar uma dica, né? Então, cuidado com o Marketplace. Ele é uma ferramenta poderosa, ajuda, mas tem que ter cuidado, tá? Tem que saber trabalhar, porque senão, tá? Então, mas eu vou fazer futuramente falando sobre canais de vendas, porque aí é outra pegada, tá? Aí é venda física, a venda digital. Você pode digitalizar a sua loja, né? Eu tenho uma palestra, inclusive, que eu rodo o Brasil apresentando ela, falando sobre a digitalização, né, da loja, como digitalizar, como entrar nesse mundo digital. Né? Aí é mídias sociais, né, como as ferramentas de controle, etc, etc. Então, por isso que a gente não vai aprofundar hoje, porque não é o tema. O tema hoje é a gente dar dicas práticas. Mas eu vou responder aqui o que fazer, meu Deus do céu, com a Elo 7, o pessoal está dizendo aqui. Então, você tem vários marketplaces hoje e ele tem, agora você tem que saber utilizar, tá? Então eu não vou entrar porque realmente consome muito tempo e a gente precisa detalhar mais o assunto. Mas voltando aqui, na live passada eu comentei, mas eu vou fazer uma breve recapitulação aqui. Você tem que trabalhar, a loja está parada, primeiro, quantos clientes... Vou emular 2 cenários. Se você tem crediário, se você não tem crediário. Se você tem crediário na sua loja, a pergunta que eu faço é: quantos clientes você tem com todas pagas sem recompra? Então você pode entrar no sistema, tirar um relatório e você vai ver que vai sair uma lista enorme de clientes que compraram, pagaram e não compraram mais. E estão lá abandonados. E você é preocupado em trazer clientes novos. É mais barato você trabalhar a fidelização de clientes que já conhecem a sua loja. Existe uma coisa, anota aí o que eu vou dizer. Existe uma coisa mental. O nosso cérebro, ele é o órgão do corpo humano que mais consome energia. Então, primeiro, isso é um fato e a gente precisa entender. O cérebro humano é o órgão que mais consome energia. Por conta disso, ele procura sempre atalho.
tá? Ele procura sempre um atalho. A Ana Cris está perguntando aqui se ela pode ter a mesma linha de raciocínio para online. Sim, Ana Cris, mas tem uma complexidade maior, tá? Eu não vou entrar Eu prometo na próxima live a gente falar sobre isso, tá? Sobre digitalização, sobre ferramentas digitais, mecanismos, sabe? Existe hoje coisas poderosíssimas para você trabalhar, tá? Criativa Fitness está dizendo aqui, ó, dá dica para tirar no país da crise. Então é isso mesmo, e a gente sai da crise. Uma delas é essa que eu estou dizendo. O nosso cérebro é o órgão do corpo humano que é mais... não, né? Teu comentário está ótimo. Não precisa pedir desculpa. Então, o Sidney está pedindo sobre funil de vendas. Funil de vendas é o que eu estou dizendo aqui. Ó. Quando eu falo em tráfego, taxa de conversão e ticket médio, eu estou falando sobre atrair clientes, converter esse cliente, descobrir por que os que não compram não estão comprando. Então, você quer trabalhar funil de vendas, é o processo AIDA. Atenção, interesse, desejo e ação. Eu preciso chamar a atenção do meu cliente. Então, quando eu digo aqui, trabalhe vitrine, trabalhe ponto focal, divulgue a sua loja, tire a relação dos clientes que já compraram e estão sem compra. Isso tudo a gente está falando em nutrição, em trazer clientes, tá? É isso, é o topo de funil, é trazer esse cliente. Esse cliente já ganhou alguma experiência, já comprou na sua loja? É o parêntese que eu estou fazendo aqui agora. Como o nosso cérebro é o organismo do corpo humano que mais consome energia, ele vai jogar sempre a gente numa zona de conforto. Então, o que é zona de conforto de cliente? É comprar de lojas que ele já conhece. Porque quando você entra numa loja que você não tem experiência, muitas vezes você vai se sentir, será que vale a pena comprar aqui? Será que o preço não é legal? E se eu tiver algum problema, será que eles trocam? Então, percebe o que eu estou dizendo? A gente tem uma tendência de procurar lugares conhecidos onde a gente se sente seguro. Então, é como você está numa cidade que você não conhece. Você não sabe se aquela rua é perigosa, não é? A gente fica estressado, então a gente não gosta, causa um mal-estar. A gente prefere lugares conhecidos, onde a gente se sente seguro. Então, veja bem, vamos trabalhar, vamos raciocinar. Se a gente sabe que o cérebro humano é assim, que as pessoas preferem comprar de lojas que elas já conhecem, que elas já desenvolveram uma relação de confiança, que elas já têm algum tipo de experiência, a gente tem que trabalhar esses clientes que já são nossos. Como? Dar recompensa. Chama esse cliente, dá mimo. E dá mimo, veja bem, existe uma distância muito grande entre você dar um desconto e dar um mimo. Um mimo é um reconhecimento. Esse reconhecimento pode ser simbólico, sabe? Uma coisinha que você dá, um abraço, um estacionamento que você paga, um cashback de 1% que você dá, sabe? Um bombom no caixa que você... Enfim, aí vai da sua criatividade. Tem gente que compra, olha... eu conheço loja que faz compra de mimo, compra uma toalhinha, sabe que aquela toalhinha para secar a mão, para você levar no carro, sabe, mimos para dar para os clientes gostam, sabe, é diferenciado, não é pelo valor, é pela consideração, a gente gosta, puxa vida, você lembrou de mim, que legal, como é bacana, entendeu? Então é isso, você mandar uma mensagem para esse cliente personalizada, não é como muita gente faz, aquela coisa preguiçosa, né? Solta uma lista de transmissão, uma mensagem única, não, manda personalizada, faz esse trabalho, né? Diz o dia, olha, a última vez que você esteve aqui foi tal dia, já faz tempo, vem cá, estou com promoção, eu estou com alguma coisa aqui, sabe? Eu tenho um presente para você, passa aqui, vem tomar um café comigo, vem conhecer a coleção nova, estou com um produto novo, enfim, né? Chama esse cliente. Olha, se você chamar 10, 2, 3 vem. E se você der um mimo, um diferencial, se você implantar na sua loja um programa de fidelidade, né, onde você dá recompensa, os clientes adoram isso, adoram, sabe? Então, esse é o caminho. Não tem bala de prata, não tem solução mágica. É isso. O mercado é gigantesco, existem as compras por conveniência, a gente fala, porque você tem o digital aqui dos dois lados, como canal de venda e como concorrência, porque a Shein está me afetando e assim por diante, né?
Mas existe a conveniência de ir na loja, a mão no ombro, sabe? O provador, o tete a tete, o cafezinho, a balinha no caixa, sabe? A balinha personalizada, como alguém comentou aqui. Isso funciona. O pós-venda desinteressado, manda uma mensagem, me conta como é que ficou, depois passa aqui. A pessoa entrou na sua loja para comprar uma roupa para ir para uma festa. Manda uma mensagem no outro dia, como é que foi a festa, ficou legal, né? O pessoal notou, elogiou a roupa. Percebe o que eu estou dizendo? Nossa, os clientes criam um vínculo emocional com a tua loja. É assim que funciona. Então, isso a gente precisa trabalhar. Então, tem que reunir o time, tem que dar feedback, tem que acompanhar os relatórios, implanta o controle de tráfego, descobre. Veja bem, quando você tem uma equipe, você olha para a sua equipe, as pessoas têm performances diferentes, têm habilidades e têm limitações pessoais, individuais. A gente precisa descobrir, não adianta você fazer um discurso único. Eu tenho que procurar, né, identificar quais são as limitações de cada um e aí trabalhar individualmente. Às vezes eu tenho uma vendedora que tem facilidade em abrir a venda, em fazer iniciar um processo de sondagem. No meu curso de técnicas de vendas, né, chama Como Obter Sucesso em Vendas, a missão. Por quê? Porque em cada etapa da venda a gente tem uma missão, um objetivo. Na abertura da venda, a minha missão é conquistar a confiança do cliente. Por quê? Porque o cliente, quando entra na loja, especialmente se ele não é um cliente frequente, se ele não é um cliente customizado, já fidelizado, né? Esse cliente, quando entra na loja, ele acha que a vendedora quer tomar o dinheiro dele, quer empurrar qualquer porcaria, está preocupado em bater a meta, está preocupado em vender, e não em atender as necessidades e os desejos desse cliente, percebe? Então, a primeira missão de um vendedor é conquistar a confiança de cliente. Por quê? Porque os clientes não confiam em vendedor. O cliente acha que o vendedor é um 7-1, que é só... Né? Então, para você fazer isso, aí é que vem. Ok, eu tenho que conquistar a confiança do cliente. Como? O que eu faço para conquistar a confiança do cliente? Essa é a pergunta, né? Vou dar 2 dicas aqui poderosas. Sondagem e DDI. DDI é uma ferramenta que só quem fez o meu curso conhece. Né? O que é o DDI? Né? E sondagem. Por que sondagem? Porque quando você entra numa loja e você fala assim, eu queria dar uma olhada em notebook, eu queria comprar um celular, eu queria olhar a geladeira, eu queria ver calça, e o vendedor sai te mostrando, né? O que você entende? Que ele está preocupado em vender, ele não está preocupado em te atender. Te atender no sentido de resolver o teu problema. Percebe? Existe uma distância muito grande entre vender e ajudar você a comprar. Olha, eu vou repetir o que eu estou dizendo. Existe uma distância muito grande entre vender para você e ajudar você a comprar. Tá? Cliente nenhum gosta que vendem para ele. Sabe? O cliente não gosta que você venda para ele. O cliente gosta que você ajude a comprar, é diferente. Entendeu? Então, os clientes gostam de fazer bom negócio. Então, os clientes gostam de comprar coisas boas. Então, é importante a gente entender. Então, para você conquistar a confiança do cliente, inicia um processo de sondagem, demonstra interesse pelo cliente. Né? Você já tem uma ideia? Como é que você vai usar? Deixa eu entender bem para eu te mostrar, né? Vou encontrar a melhor opção para você aqui na loja. Nossa, é tudo de bom, o cliente adora isso. Por quê? Ele não encontra isso por aí. Vendedores que não executam um processo de sondagem adequada. Agora, não adianta só dizer para o vendedor tem que fazer sondagem. Tem que treinar, certo? Tem que pegar as técnicas, perguntas abertas, não é? Saber o que é, saber diferenciar aqui com uma pergunta aberta, uma pergunta fechada, uma pergunta alternativa e saber aplicar, né? Entender o cliente. Para isso precisa conhecer técnica de venda, conhecer produto, conhecer a loja. Eu preciso conhecer quais são os produtos mais adequados que vão encaixar com esse perfil que o cliente está procurando aqui. Né? E o que você precisa fazer para que isso aconteça? Você precisa de ferramenta e treinamento. Exercitar isso na loja. Né? E depois dar feedback. Feedback não é ler relatório, não é assim. É entender cada um onde é que está indo bem e o que está precisando melhorar. E o que vai fazer para melhorar. Percebe? Então, as ferramentas vão te ajudar a fazer isso. Tá? Então, a primeira, reforça... No processo de atendimento, quando você reforça a sondagem, você estimula a confiança do cliente. Porque o que o cliente pensa assim? Puxa vida, ela quer entender exatamente o que eu quero para não me fazer uma venda errada. Ela não está preocupada em vender o que ela quer, ela está preocupada em entender o que eu preciso para me mostrar. Percebe o que eu estou dizendo?
Existe uma diferença muito grande. Segundo é fazer DDI. O que é DDI? É diálogo com demonstração de interesse. Vou explicar dando um exemplo que é o mais fácil. O cliente chega na loja e fala assim: eu queria ver óculos de sol, que eu estou saindo de férias, eu vou para a praia, então eu queria comprar óculos de sol. Né? Exemplo, sei lá, eu queria biquíni, estou indo para a praia, quero ver biquíni. Né? Ou estou indo para o sul, eu vou para a Europa e quero uma jaqueta, um casaco para neve. Qualquer coisa assim. Qual que é o comportamento padrão dos vendedores quando o cliente entra na loja e fala assim: eu queria dar uma olhada em óculos de sol, porque eu estou saindo de férias, eu vou para o Nordeste e eu queria óculos de sol. Né? Eu queria comprar um óculos novo para mim. Né? Geralmente, os vendedores fazem assim. Os bons vendedores vão entrar com sondagem. Os maus vão dizer assim: tem esses aqui. Entendeu? E vão apontar para o cliente. Os ruins fazem isso. Os bons fazem sondagem. Você tem uma ideia de modelo? Qual estilo que você prefere? Você já tem, né? Conhece a coleção nova? Alguma coisa assim? Vão interagir com o cliente, tentar entender o estilo do cliente para mostrar o perfil mais adequado do produto. Isso os bons. Os ótimos vão fazer DDI, que alguém comentou aqui, a Ana. Né? A Ana Sara Kids, diálogo com demonstração de interesse. Se o cliente falou para você: eu quero ver óculos de sol porque eu estou saindo de férias, eu vou para o Nordeste, passar uns dias lá na praia, né? E aí eu quero um óculos novo. DDI é o seguinte: que legal, cara, qual praia que você vai, né? Para onde que você vai? Entendeu? Eu vou demonstrar, porque se o cliente só quisesse óculos de sol, ele não ia dizer assim: eu estou saindo de férias, eu vou para a praia, então eu quero ver óculos de sol. Percebe? Se o cliente conta, é porque ele quer contar, ele está feliz, ele quer compartilhar essa novidade, essa notícia com você. E você se lixa para ele e fala assim: já tem ideia do modelo? Quando faz sondagem. Quando não faz sondagem, sai mostrando: tem esses aqui, sabe? Eu estou com esse aqui na promoção. E sai chutando. Percebe? Não é assim que a gente conquista a confiança de cliente. Então, se você fizer sondagem, é um passo astronômico para você conquistar. Porque você vai falar para o cliente que você está interessado em saber como que ele gosta e tal, para encontrar a melhor opção para ele. Percebe? Então, sondagem ajuda a conquistar a confiança. Segundo, DDI, quando tem a oportunidade. Lembrando que DDI é espontâneo, quando as pessoas fazem comentários espontâneos. É uma ferramenta mágica. Eu recebo muito feedback de vendedor que fala assim: Hermelino, eu conheço já o mundo todo só fazendo DDI. Porque o cliente entra na minha loja, né? Meu amigo Ismael Bastos. Semana que vem eu estou em Teresina, hein? Aliás, né, passando por Teresina, vou para Floriano. Meu grande amigo Ismael Bastos, Sebrae de Teresina, Sebrae do Piauí. Prazer, cara, ver você aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Né? Enfim, retomando aqui, né? É isso, os bons fazem sondagem, os ótimos fazem DDI, porque o DDI tem essa capacidade de estabelecer empatia, né? De se colocar no lugar do outro, de entender, de dar o feedback. Então, e o cliente, sabe, eu vou simular aqui o comportamento dos clientes. Quando o cliente está à vontade dentro da loja, você olha, o cliente está deitado no balcão, sabe? Assim a gente vê que o cliente está relaxado, está solto, está à vontade, senta, conversa e tal. Quando o cliente está na defensiva, está fechado, bracinho cruzado, ou então não encosta no balcão, as mulheres abraçadas com a bolsa, percebe o que eu estou dizendo? Ela não está à vontade, ela não está confiando. Então, de longe a gente olha e fala assim: olha, a vendedora não conquistou a confiança do cliente, porque provavelmente não fez sondagem, não interagiu, não procurou entender a cliente acha que ela está querendo tomar o dinheiro dela. Aí ela fica na defensiva: não, estou só olhando, não, mais tarde vem aí. Essa é a primeira loja que eu entro. Percebe o que eu estou dizendo? Na verdade, faltou o primeiro fundamento do passo da venda, que é conquistar a confiança do cliente. Percebe o que eu estou dizendo? É interagir com o cliente, não tenta vender para o cliente, ajuda o cliente a comprar. Eu vou mostrar aqui fisicamente como que é.
Quando você tenta vender para o cliente, é um embate aqui, ó. É um contra o outro, né? É um defendendo do outro, percebe? Né? Quando você ajuda o cliente a comprar, você sai dessa posição, vai se colocar ao lado do cliente e vai ajudar esse cliente a encontrar aquilo que ele precisa, o problema que ele tem, você vai ajudar a resolver. Porque quando ele entrou na loja, ele tinha um problema para resolver. Ele tinha um sapato para comprar, ele tinha uma roupa para comprar, ele tinha um presente para dar, percebe? Então, quando você faz isso, você sai da posição de confronto e passa para o de assistente. Então, você deixa de ser vendedor e passa a ser um comprador assistente, percebe? Né? O Rafael Cardoso está dizendo aqui, Deus abençoe a sua vida. Ah, muitíssimo obrigado, meu amigo. Da mesma maneira a tua, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Vocês são muito queridos. A beleza da mulher está dizendo aqui, as clientes falam, tenho que passar pela outra roupa que toda vez eu compro. Não entendi. As clientes falam, tenho que passar pela outra rua. Ah, tem que passar pela outra rua. Entendi. Então, mas é porque gosta da tua loja, né? É um feedback, que é uma maneira de elogiar a tua loja, né? Muito legal. Então, gente, é isso. E eu prometi que eu ia dar dicas hoje também de negociação. Existe uma confusão muito grande entre vender e negociar, tá? Né? Fala de lingerie também. Então eu vou falar agora, Sol. Veja bem, falar sobre comprar, né? Veja bem, lingerie, ou geladeira, ou celular, ou calça jeans, ou óculos de sol, ou móveis, ou computador, não importa, né? A compra e a venda, você tem produtos de bens de consumo, bens duráveis, bens industriais, bens de capital, etc. e tal. Não é o caso da gente entrar aqui e aprofundar tecnicamente. Mas o que eu digo é o seguinte, o processo da venda é um processo, é entender, é resolver problemas do cliente. Qual problema o meu cliente tem? Então, lingerie é um problema, porque você usa, as mulheres usam lingerie. Então, eu preciso, como que você gosta, para uma ocasião especial, né? Modelar seu corpo, o perfil de roupa que você usa, para você se sentir feliz quando se olha no espelho, né? Tem uma série de argumentos. Então, quando você aprende, quais são os produtos mais adequados? Então, eu quero ficar bonito, né? Eu quero uma coisa legal, eu quero, né? Enfim, tem um rol. Está absolutamente interligado no processo da venda. Então, o processo a venda, ela tem 7 etapas. Na abertura da venda, aí você tem a sondagem, né? Então você tem a abordagem. Vou, inclusive, dar dicas aqui. Qual a melhor abordagem? Muita gente me pergunta, Hermelino, qual é a melhor abordagem? Não tem melhor abordagem. A melhor abordagem é passe uma ideia para o seu cliente que você está colocando à disposição dele para atender e que é um prazer você fazer isso, né? Como eu digo assim, se o cliente perceber que você está ali, nossa, que é um prazer receber você, eu vou me empenhar para encontrar aquilo que você precisa, percebe o que eu estou dizendo? Né? Só coloco aqui, ó, sensualizar. É isso aí. Tem cliente que quer sensualizar, tem outros que são mais, né? Não, eu quero que seja discreta, eu não quero que marque, eu não quero... enfim, eu quero com bojo, ou eu quero valorizar o seio. Percebe? Então, eu preciso entender o que minha cliente valoriza, no caso da lingerie, né? E quais são os produtos mais adequados, e quando eu demonstrar, o que eu valorizo na demonstração. Vender, deixar o cliente com vontade de comprar. É isso, né? A Tatiana está dizendo aqui, amei as dicas, gostei muito, é o que eu mais gosto é de sondar o cliente e mostrar para eles que ele pode confiar em mim. Exatamente, é isso. Quando a gente faz o processo de sondagem, né? Então, como é importante a gente aprofundar isso. Então, completando a questão da abordagem. Hermelino, qual é a melhor abordagem? É aquela que você demonstra para o cliente real interesse em atender. O que você diz não importa. O que importa é o que o cliente percebe. Por que eu digo isso? Não adianta você estar assim, com a cara de preguiça, bracinho cruzado. Posso ajudar? Eu vou olhar para você, eu vou falar desse jeito aí, eu acho difícil. Concorda comigo? Por quê? Não é o que você está dizendo. Tem gente, não pode falar, pode ajudar. Tem que falar, pode ajudar. Não importa o que você fala. Importa o que o cliente percebe. Então, você está na loja, o cliente sabe, não é nenhum mistério, que vendedores dentro de loja são pagos para atender. Então, não tem mistério nenhum. Quando o cliente entra, é procurar demonstrar, passar uma mensagem no olhar, no cumprimento, olá, bom dia, tudo bem? Da fala, autoconfiança, disponibilidade, eu estou aqui para te atender. É a mensagem que eu passo. Né? Quando eu inicio um processo de sondagem, né? O que você precisa? Você já tem alguma ideia? Alguma ocasião especial? Né? Sabe? Então, ou então quando o cliente pergunta alguma coisa específica, por que você prefere essa marca? Né?
sabe? O cliente vai, ele percebe interesse da sua parte. Aí, às vezes você não tem o produto que o cliente está procurando, mas você tem alternativas. Então, você traz o cliente. Ah, vem cá, só para você conhecer, vem cá, deixa eu te mostrar. Você entendeu? E aí o cliente, se você fala que você vai oferecer um outro produto para o cliente, ele não quer. Não, eu só compro essa marca e tal. Se você diz assim, olha, eu não quero te vender não, tá? Vem cá, só para você conhecer. Tira a pressão, o cliente vem, o cliente olha. Porque você não quer vender para ele, você não está dizendo que quer vender. E quando você faz isso, sabe o que pode acontecer? Ah, que legal, não conhecia. Quanto é? Tem tal numeração? Tem tal cor? E abre a venda, o cliente abre a venda. Né? E aí você vai trabalhar, vai demonstrar. Percebe como que é? Os clientes adoram isso. Os clientes não gostam de gente em cima, empurrando. Mas os clientes gostam de autoridade, de gente que sabe o que está falando, que dá dicas. Né? Por quê? Porque conhece o produto, né? Que dá orientação, que faz sugestão para o uso, que encontra o melhor plano de pagamento. Os clientes adoram. E isso não cai do céu, isso é treinamento. Hermelino, como é que eu faço para treinar? Falando de loja.com.br. Primeiro, você tem muito material gratuito na minha plataforma. Entra lá e usa o sistema de controle de tráfego e faz o curso na minha plataforma. É grátis. Usa adequadamente, venda a ideia para os vendedores. Os vendedores não gostam de fazer isso, eles não entendem. Quando eles descobrem o poder, aí inverte. Muitos entram em contato comigo e dizem, menino, puxa vida, lá na loja pararam de fazer, era uma ferramenta que me ajudava muito. Percebe o que eu estou dizendo? Quando eles descobrem o poder da ferramenta. Por quê? Porque é diagnóstico. Não existe nada melhor do que diagnóstico. Se eu for no médico e dizer para ele assim, doutor, eu estou com dor. Onde? Ah, não sei exatamente. Como é que ele vai fazer o diagnóstico? Como é que ele vai me dar um remédio? Percebe o que eu estou dizendo? Então, eu preciso saber onde é que dói e o que está causando a dor. Então, isso é diagnóstico. Por quê? Aí eu vou apresentar uma proposta de solução, uma proposta de remédio. É assim que funciona. Entendeu? Para que isso aconteça, você tem que ter ferramenta de diagnóstico. Você tem que ter indicadores. Então, tráfego, taxa de conversão em ticket médio, você controla um sistema de controle de tráfego. Melina, eu não tenho um sistema na minha loja. Implanta o meu de controle de tráfego que... Só isso já vai te dar essa informação e você vai perceber que você consegue transformar resultados. Agora, invista em ferramenta, em capacitação. É tão ou mais importante do que mercadoria na sua loja. Vou repetir o que eu estou dizendo. Investir em capacitação e ferramenta é tão ou mais importante do que você investir em mercadoria na sua loja. Por que eu estou falando isso? Porque se você tem ferramentas, se você capacita o seu time, às vezes você não tem a mercadoria, faz a venda, encomenda e fala que eu vou entregar para você semana que vem. Percebe? Eu já vi loja vender dessa maneira. O cliente chega na loja, abre o celular, mostra, ó, eu queria desse aqui. Ah, eu vou pedir para você. O cliente deixa pago. Quero comprar aqui. Por quê? Porque eu sou bem atendido, eu gosto da loja, aqui é um show, eu confio, eu tomo meu cafezinho, me orientam. Percebe o que eu estou dizendo? Então, por isso que eu digo assim, é mais importante até do que você ter estoque. Eu canso de ver loja que faz o pedido. Eu vou deixar, a Drica está perguntando aqui, vou deixar salva a live aqui e toda live que eu faço no Instagram, a minha equipe republica domingo no meu canal do YouTube, tá? Domingo no meu canal do YouTube. Então, muita gente me segue aqui, não me acompanha no YouTube, tem muito mais material do que aqui, tá? Enfim, para finalizar, que a gente já está inteirando 1 hora de live, e eu não quero estourar mais do que 1 hora, eu quero falar um pouco sobre negociação também, né? Por quê? Porque tem muita gente que não sabe, não tem ideia do que é negociar. Negociar não é necessariamente vender, tá? A negociação pode ser uma etapa da venda, mas pode não ter nenhuma relação com venda. Vou dar um exemplo. Você quer ir no cinema e seu marido quer ir no jogo de futebol. Como você, quer que você vá com ele. Né? E você quer que ele vá com você no cinema. Existe um conflito aí. Né? Existe uma divergência. Então, meu funcionário quer sair de férias em fevereiro, mas eu quero que ele saia em março. Né? Eu tenho um conflito. Percebe? Toda situação em que você tem um conflito, ou seja, posições divergentes,
você tem um cenário para negociação. Então, o que é negociar? É a capacidade de você fazer acordo a partir de posições divergentes. E quem tem mais domínio de técnicas, ferramentas, quem conhece o processo, é quem costuma fazer os melhores negócios. Veja bem, vou dar um exemplo aqui. Eu vou no supermercado, lá, vou numa uma rede grande dessas aí, escolho lá, pego as mercadorias, chego no checkout ali no caixa para passar minhas compras. Adianta eu pedir desconto para a operadora de caixa? Não adianta. Por quê? Não tem negociação. Ou você paga o que deu ali, ou você não vai levar. É simples assim. Não tem negociação. Então, o que é negociar? É fazer acordo. Então, você tem venda que não tem negociação. No caso típico é a venda de supermercado. Né? Não tem negociação. A compra pela internet. Ou você paga o que está ali, né? No checkout ali que deu, ou você não vai comprar. Não tem como. Não tem, me dá um descontinho, eu sou cliente aqui, eu só venho aqui, etc e tal. Você tem até o cupom, etc e tal. Mas não tem essa negociação. Percebe o que eu estou dizendo? Então, é uma venda, mas não é negociada. E existe negociação que não é de venda. Quando você você quer ir num lugar você quer estacionar o carro aqui, teu vizinho quer que estacione lá, vocês têm um problema aí, tem que fazer um acordo, né? Então veja bem, isso é um cenário de negociação. Então você tem partes e você tem divergências, tá? E no processo da venda, você pode ter, no final da venda, você pode ter uma etapa de negociação. Geralmente preço, mas às vezes nem é só preço. Às vezes é o prazo de entrega, às vezes você não tem a mercadoria, você precisa negociar para que esse cliente concorde em comprar e receber depois, ou você mandar entregar. Percebe o que eu estou dizendo? Então, existem sempre possibilidades de negociação. E uma negociação, existem os fundamentos da negociação, os elementos da negociação e o processo da negociação. Né? Por que eu estou dizendo isso? Quem quiser se aprofundar, eu tenho na minha plataforma, aqui entrando falando de loja, entra lá nos meus cursos, é um dos cursos mais técnicos que eu tenho. Porque você está o tempo todo comprando de fornecedor, negociando aluguel, negociando férias com o colaborador, enfim, sempre está aparecendo situações de conflito em que você precisa negociar. E não conhece os fundamentos nem os elementos. Então, vou dar algumas dicas aqui. Vou dar um exemplo prático do que eu estou querendo dizer. Os fundamentos de uma negociação tem a própria comunicação. Né? Vou dar um exemplo. Eu já vi técnico negociando, falando, e o exemplo clássico é o pessoal de TI. Você chama um técnico, ele começa a falar em linguagem técnica, né? Sabe? E aí você não sabe o que ele está falando. Né? E percebe o que eu estou dizendo? Então, é difícil sair negócio quando a comunicação não é. Ou então, se você está conversando com o médico, ou com um advogado, ou com um economista, ele está falando na língua em economês, né? Está falando em latim, como os advogados, né? O Data Venia começa a falar, etc e tal, né? O fumus bondus iuris, né? E aí começa a usar os jargões da língua. Então, comunicação, relacionamento, alternativa, opção. Pouca gente sabe a diferença entre alternativa e opção. Alternativa é, se eu não negociar com você, eu tenho outra alternativa, eu tenho outro alguém que eu possa negociar. Se eu estou procurando emprego, então eu vou negociar com um empregador. Se eu não acertar salário, ou sei lá, enfim, né? Eu tenho outra alternativa, percebe? Isso é alternativa. Então, isso vai definir meu mínimo, meu máximo, sabe? A pedida a gente chama de ancoragem, esses são os elementos. Ancoragem, quem é que pede? Você que pede ou você manda o outro fazer uma proposta? Entendeu? Então, existem técnicas para você. Quando você ancora, faz a pedida, e quando você não tem muita noção e pede para o outro fazer a ancoragem. Quer vender teu carro? Quanto é que você acha que vale? Percebe? É uma negociação típica, né? Porque tem 1000 elementos aí que são... Né? Vou dar um exemplo aqui para a gente usar na loja. Tá? Negociação de fechamento. Essa dica vale ouro. Não chame para rachar a diferença. Não faça isso. Por quê? Porque quando você chama... existe em negociação, vou fazer um resumo rápido aqui. Em negociação, você tem a sua pedida
proposta do outro lado. E o intervalo. Eu pedi R$100. R$100. O cliente ofereceu 90. Então, a minha posição é 100, a posição do cliente é 90. Esse intervalo a gente chama de ZOPA, Zona de Possíveis Acordos. Se sair negócio, ou esse aqui concorda inteiramente com a pedida do outro, ou esse aqui concorda inteiramente com a oferta do outro, ou vai se negociar alguma coisa que está nesse intervalo. Concorda comigo? Então, por isso que a gente chama de zona de possíveis acordos. Tá entre um extremo e outro extremo, né? Tá nesse intervalo. Quem é que ganha mais terreno aqui? Aquele que tem mais recursos técnicos para negociar. É simples assim. Perceba que quem conhece técnicas de negociação consegue ganhar mais terreno na ZOPA, na zona de possíveis acordos. Ok? Então, eu só estou dando para vocês sentirem um gostinho, como é técnico conhecer realmente os fundamentos de negociação. Né? E aí vou dar um exemplo prático. Então, um pediu 100, o outro ofereceu 90. Toda negociação, isso é uma lei da negociação, toda negociação tende ao ponto médio. Então, toda negociação tende ao ponto médio. Ou seja, se um pediu 100, o outro ofereceu 90, a tendência é 95, é ficar no ponto médio. Se eu sei que a tendência é ficar no ponto médio, eu posso querer chamar para rachar a diferença, porque até 95 para mim fica interessante. Então, só que se eu chamar, veja bem, eu sei que toda negociação tende ao ponto médio. Se eu chamar para rachar a diferença, eu posso dizer assim, não, vamos rachar, nem para mim nem para você, vamos fechar em 95, né? Eu corro o risco da outra pessoa falar assim, não, só pago 90, e endurecer a posição dela. O que vai acontecer? Você estava na posição 100, a outra parte, o cliente estava na posição 90. Você se movimentou para 95, não, vamos rachar, vamos fechar por 95, você veio para 95 sem a certeza que o outro lado viria com você para fechar. Porque ele pode falar assim, não, só pago 90. Não pago, não vou. Agora o que vai acontecer? Qual é a tendência? Agora eu vim para 95. A tendência é fechar em 92,50. Percebe? Percebe o que eu estou dizendo? Porque você se deslocou sem a certeza que o outro viria. Hermelino, como é que eu faço? Quem tem técnica de negociação não chama para rachar a diferença. Condiciona. Como? Se eu chegar nos 95, você vem comigo? Se eu for, você vem? Não, então eu também não vou. Eu permaneço na minha posição. E aí eu vou trazer outros elementos para negociar. Percebe? Né? Aí a gente tem 1000 técnicas. A gente chama de expandir a torta, a gente chama de, né? Você vai tirar alguma coisa. Não, então é o seguinte, eu vou tirar isso aqui e a gente fecha. Entende? Você vai negociar isso. Aí tem o que a gente chama de padrão de concessões. Quando eu tiro, o que você tira? Quando eu coloco, o que é que você coloca em contrapartida? Entendeu? Existe todo um caminho técnico para você negociar. Hermelino, como é que eu faço para me aprofundar em técnicas de negociação e dominar todo esse ferramental? Falando de loja.com.br, eu tenho um curso. Agora, se você é lojista, quem ficou comigo aqui a live toda, quem conhece toda a plataforma que a gente tem, os mais de 700 vídeos no meu canal do YouTube, esse conteúdo que a gente entrega aqui sem dó, né? Eu não fico escondendo conteúdo. A gente tem um ecossistema mais completo para o varejo. Como vender, como treinar gerente, como implantar crediário, vendas a prazo para puxar ticket médio sem afetar o seu caixa, como dar equilíbrio de fluxo de caixa, como fazer um DRE, estruturar para você saber que resultado que você está dando, o que é despesa fixa, variável, financeira, como precificar, como calcular ponto de equilíbrio. É todo um ecossistema para você se capacitar e capacitar o seu time. Quem não estiver preparado hoje dificilmente consegue sobreviver nesse mundo extremamente competitivo, né? Então existe mercado, existem possibilidades. Agora, não é na força bruta, não é na força de vontade, é na técnica. Para isso você precisa conhecer. Eu tenho na minha plataforma, tá? E agora se você tiver condições de fazer um pequeno investimento, é 400 e poucos reais por mês, e você tem um ecossistema completo. Entra na minha página, falando de loja, e conheça o Exclusive Premium.
É uma assinatura vitalícia. Vitalícia. Você não precisa renovar, você só paga uma única vez, parcela em 12 vezes, acesso ilimitado e tem 15 cursos. É um ecossistema completo. Planejamento de verbas de compra, gestão de categorias, para você calcular quantas categorias você deve ter, a departamentalização, né, as faixas de preço, né, como é que você trabalha, enfim, né, amplitude, profundidade, entender um pouquinho disso para você, com ferramenta, com planilha, para você se organizar. Planejamento de verbas de compra, comprar é mais difícil que vender, né? A gente acha que vender é difícil, não, comprar é difícil. Né? É você alocar verbas de compra, senão o dinheiro desaparece. Você trabalha, não sabe onde vai o dinheiro. Por quê? Você não tem um planejamento de verba de compra. A gente chama isso de open to buy. Né? Tem que ter, de uma maneira muito simples, você consegue fazer esse planejamento, com uma planilhinha você controla. Né? Então, fazer planejamento de verbas de compra, dimensionar amplitude e profundidade, precificar corretamente, saber calcular ponto de equilíbrio, né? Treinar vendedores, treinar gerente. Gerente, você tem dois aspectos. Você tem um aspecto da administração e você tem um aspecto da condução, né? Como levar o time, como conduzir o time. Pode ser por arrasto ou pode ser por condução. Por condução galera, é por aqui, a galera está contigo. Então você motiva, você engaja, o pessoal se compromete. Quem transforma resultado pode ser o melhor planejamento do mundo. Quem vai transformar em realidade é a equipe. Então você tem que ter uma equipe capacitada e comprometida com resultados. Né? E trabalhar não é estar no trabalho. Trabalhar é entregar resultado, é produzir. Então, entender isso, como fazer isso? Com técnicas, com conhecimento, né? E de passo em passo a gente faz grandes caminhadas. Então, você quer transformar sua loja? Acesse aqui, falando de loja, assina o Exclusive Premium e tenha essa plataforma completa na sua mão, tá? Então, Hermelino, eu não posso, eu tenho cursos individuais, vai devagarinho, tá? Eu dei o exemplo aqui, técnicas de vendas, eu tenho um super curso de fechamento de vendas, eu tenho um curso de gerência de loja, você pode individualmente. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu preciso vender? Também, eu não vivo de brisa, né? Eu tenho todo um time para pagar as contas também, né? Mas não é isso. Esse é o nosso negócio, né? Então, te trazer instrumento e ferramentas para que você consiga performar melhor. É como eu digo, quando você tem sucesso, não é você que tem sucesso, você distribui sucesso, você paga melhor, você amplia o seu negócio, você compra mais, você movimenta o mercado, né? Então é isso. Saber negociar, saber precificar, saber dimensionar verbas de compra, treinar vendedor, treinar gerente, toda a parte de retaguarda, montar um fluxo de caixa, né? Entender classificar as despesas, né? Puxar um demonstrativo de resultados. Né? É isso. Eu tenho um curso que chama PAGL, Programa Avançado de Gestão de Loja. Né? São 45 aulas para você entender todo esse processo. E aí eu tenho mais 14 cursos na plataforma. Né? Hermelino, eu não posso nada. Entra no meu site e usa o sistema de controle de tráfego, é zero, é grátis, tá? E você ainda tem um curso que é grátis também. Por quê? Por que eu ofereço? Porque é para você conhecer. Entra no meu canal do YouTube, tem 700 vídeos lá para você aprender muita coisa e colocar em prática. Beleza? Beijinho nas crianças. Muito obrigado. Né? Ótimas vendas para vocês. Eu vou encerrar, vou deixar salvo aqui e domingo no meu canal do YouTube. Boas vendas para vocês, bons negócios. Até a próxima.